Oi, eu sou Franciele Nogueira e hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre o meu pós-parto. Para quem me acompanha aqui no canal, vocês sabem que eu tive o meu segundo filho, Noah, nasceu agora em maio, então eu estou 6 semanas pós-parto agora. E agora eu acho que tá acabando o meu puerpério e eu gostaria de comentar com vocês, contar um pouco como é que tem sido essas últimas semanas e comparar também com o meu primeiro pós-parto, que inclusive eu já tenho vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, pode clicar no cardzinho aqui em cima e aí você pode assistir tudo sobre o meu pós-parto, eu conto com detalhes como foi a minha primeira experiência. E agora eu tive uma segunda experiência, uma nova experiência e tá sendo um pouco diferente. Primeiro aspecto é o aspecto físico, né? Óbvio que é o mais importante. O meu pós-parto tem sido, assim, muito, muito bom. Em comparação ao meu primeiro pós-parto, que foi muito difícil fisicamente, eu tinha tido uma laceração muito grande no primeiro parto, então eu senti dor por muitas semanas. Foi bem difícil esse processo, assim, eu senti dor por várias semanas, vocês podem assistir no vídeo, eu conto com detalhes. Mas dessa vez, nesse segundo parto, foi uma experiência assim completamente diferente. Já do primeiro dia eu já me senti assim muito, muito melhor. Nas primeiras horas pós-parto eu já tava andando, já subi escada, minha casa aqui é com 2 andares, e é uma coisa que eu tava um pouco preocupada como que ia ser, subir escada, essas coisas. Eu já subi escada sozinha, lógico que não normalmente assim, você sobe devagarzinho, apoiando, né? Mas eu já subi, já me movimentei tranquilamente, consegui levantar, sentar em cadeira, na cama, com uma certa facilidade, lógico, com muito cuidado, mas assim, eu não tive as dificuldades que eu tive no primeiro parto, assim, no primeiro pós-parto. Eu tive uma laceração nesse parto também, no mesmo lugar onde eu já tinha a cicatriz do primeiro parto, mas não foi uma laceração tão grande, né? Do meu primeiro parto eu lacerei bastante, mas dessa vez foi um corte muito menor, no mesmo lugar, mas não foi tão longo, né? Então, por causa disso, eu acho que a recuperação foi muito mais fácil. Outra diferença que eu percebi nesse pós-parto em relação ao primeiro foi em relação ao sangramento. No meu primeiro pós-parto, eu sangrei demais. Os primeiros dias, a primeira semana, posso dizer, eu sangrava muito, muito, muito. E dessa vez eu tava esperando que ia ser a mesma coisa, né? Então eu já me preparei, comprei muitos absorventes, aquelas calcinhas, que montei meu kit assim, já bem preparada. E foi engraçado que não tive esse sangramento todo, já assim que eu saí da banheira, eu tava sangrando, claro, mas o sangramento foi super tranquilo pra eu levar os pontos ali, já não tava sangrando muito, e eu tive um sangramento muito, muito menor. Tanto que com uma semana pós-parto, eu parei de sangrar, e aí eu voltei, aí fiquei alguns dias meio que, sabe, com um corrimentinho só, uma coisa assim bem levinha, e aí depois voltou a sangrar. E isso a minha parteira, ela tinha me avisado, ela falou, olha, se você parar de sangrar, fica tranquila, assim, mas não fica assim achando que nunca mais vai sangrar, porque às vezes ficou alguma coisa presa na parede do útero ali, você parou de sangrar, mas daqui a pouco descola isso e aí você volta a sangrar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha parado e aí com 2 semanas ali, perto de 2 semanas pós-parto, eu voltei a sangrar. E aí continuei sangrando até 5 semanas pós-parto, agora eu parei. Mas com 5 semanas pós-parto eu ainda tava saindo, mas saindo muito pouquinho, assim. Da segunda semana pra frente, saía muito pouquinho de sangue. Eu usava um absorvente bem pequenininho, depois passei para usar aqueles protetores diários, porque tava vindo muito pouquinho. E então foi uma diferença muito grande, porque no meu primeiro pós-parto foi muito incômodo ter esse tanto de sangue. Eu colocava até assim um papel absorvente na cama pro caso de vazar, não chegou a vazar, mas eu ficava com medo porque era muito, muito sangue, e dessa vez não, então foi bem mais tranquilo. De forma geral, esse meu pós-parto, assim, olha, não tem nem comparação com o primeiro. Em relação às dores também, eu não estava sentindo muita dor, não senti muito inchaço, eu inchei bem pouco nesse pós-parto, então isso me ajudou na recuperação. No meu primeiro pós-parto eu inchei muito lá embaixo, e daí era difícil até para usar absorvente, machucava, grudava, era muito ruim. E dessa vez eu enchei muito pouco, e eu usei aqueles absorventes que eu ensinei pra vocês a fazer na minha preparação de pós-parto, aquele absorvente geladinho. Posso deixar o cardzinho aqui em cima pra quem não assistiu.
E eu usei aqueles absorventes e foi muito bom, como no meu primeiro pós-parto, foi tão boa a experiência que eu quis repetir, então eu usei de novo. Mas foi a única coisa que eu usei, eu não cheguei a fazer banho de assento, como eu fiz no meu primeiro pós-parto, nem nada. Não usei pomada de hemorroidas, inclusive não tive hemorroidas nesse pós-parto. E então, assim, eu só usei os absorventes e eu colocava ele na calcinha, geladinho, dava uma sensação muito gostosa, mesmo pra quem tá no inverno. Sério, você coloca aquilo, vocês vão me agradecer usando esse negócio. É muito bom, você colocar isso geladinho e ajuda, né? Tudo que vai dentro ajuda a recuperar a área lá de baixo e é adstringente e tudo mais. Então foi muito bom, foi a única coisa que eu usei. Eu senti poucas dores, já do primeiro dia eu já estava me sentindo bem, não estava sentindo dor, eu estava tomando ibuprofeno, mas no segundo ou terceiro dia eu já parei de tomar, bem diferente do meu primeiro pós-parto, que eu tomei por acho que quase 3 semanas eu tomei ibuprofeno, porque eu sentia bastante dor. E aí a diferença dessa vez, né, nesse pós-parto, foi em relação à amamentação. Eu comecei a sentir muitas cólicas na hora de amamentar. Dizem que quanto mais filhos você tem, mais aumenta essa cólica nos primeiros dias de amamentação, porque quando você está amamentando, você libera ocitocina, né, que é o mesmo hormônio do parto. E isso ajuda a contrair o útero para ele voltar no tamanho original. Então, nos primeiros 2 dias é bem doído, assim, dói bastante, dá bastante cólica na amamentação. E isso progride, fica mais forte conforme quanto mais filhos você tem. Então, do primeiro parto eu não lembro de sentir essa dor, mas da segunda vez agora, cara, os primeiros 2 dias para amamentar, além da dor ali da amamentação, que é outro assunto, eu senti bastante cólica, assim, eu sentia bastante cólica cada vez que eu amamentava, assim, doía bastante, eu reclamei bastante de dor. Então foi a única dor, assim, que eu realmente senti, assim, de pós-parto, foi essa, mas durou, assim, 1 dia e meio, daí já parou, já melhorou no segundo dia, acho que já tinha acabado e daí depois nunca mais. Então é só esse início. Então foi essa, assim, a única dor que eu senti, assim, de verdade mesmo. Foi bem doído dessa vez. Foi dor, assim, de contração, sabe? Foi bem difícil. A amamentação, que é o terceiro aspecto, também uma experiência muito diferente. Eu comecei a amamentar o Noah ali nas primeiras horas de vida, a gente tentou amamentar na primeira hora. Foi um pouco difícil de fazer a pega porque eu estava numa posição que não era muito favorável e eu não queria mexer, não queria mudar de posição. Então a gente ficou ali um tempo tentando fazer ele amamentar e tal, e aí não rolou. Aí depois de um tempo ele pegou, aí ele mamou por não sei, talvez uma meia hora, por aí, bastante, ele mamou. E aí eu comecei o processo da amamentação, né? Que eu gostaria de fazer um vídeo depois só sobre isso, porque eu tô tendo uma experiência muito diferente dessa segunda vez. E pra quem me acompanha aqui, vocês sabem que eu não consegui amamentar meu primeiro filho. Foi uma experiência bem difícil, levou bastante tempo assim para eu superar essa questão de que eu não tinha conseguido amamentar. Eu tenho vídeo aqui no canal contando tudo como foi esse processo, mas dessa vez eu trabalhei melhor a minha mente, eu fiz algumas coisas que me ajudaram e eu consegui amamentar, estou conseguindo amamentar exclusivamente. O último aspecto em relação à parte física é o meu peso. Eu ganhei um total de 11 quilos nessa gravidez e aí eu já perdi bastante, agora faltam 4 quilos para eu perder. E eu cheguei no momento agora que eu estagnei, sim. Eu tava perdendo peso sem fazer dieta, lógico, né? Mas naturalmente você vai desinchando, vai saindo os líquidos, sai o peso do bebê, todas essas coisas. Então você dá uma emagrecida, assim, né? Bastante, assim, emagrece bastante no início. Depois a coisa vai diminuindo e agora estabilizou. Eu parei de emagrecer, faltam 4 quilos. E na gravidez no meu primeiro pós-parto, eu também chegou um ponto que eu não emagrecia mais. E aí eu tive que fazer exercício, fazer dieta para terminar de perder o peso da gravidez. E eu cheguei nesse momento, eu já tô há 1 semana e meia sem perder nenhuma grama. Então agora eu realmente preciso, assim que eu for liberada, eu vou fazer minha consulta agora de 6 semanas, essa semana. E aí se a minha parteira me liberar para fazer exercício, eu já vou começar a fazer exercício para tentar perder esses 4 quilos que faltam.
e também cuidando da minha alimentação. Eu tô com muita fome, então eu tô comendo bastante mesmo. Acho que isso também faz parte do porquê que eu não tô emagrecendo. Tô comendo bastante, tô com muita vontade de comer doce, então eu tô comendo quase todo dia. Eu como um docinho, um pedacinho de alguma coisa, um pouquinho de sorvete, alguma coisinha. E isso tá com certeza contribuindo para eu não emagrecer. Mas agora, passando essa fase e podendo voltar a fazer exercício, eu quero fazer exercício e quero cuidar um pouquinho mais da minha alimentação, não fazer regime porque eu acho que nessa fase não é bom, né, que eu tô amamentando muito ainda, mas cuidar um pouco mais da minha alimentação para ver se eu consigo começar a emagrecer agora esses 4 quilos finais. Em relação ao meu corpo também, dessa vez eu tive bastante estria. Não tive estria no pós-parto, mas na gravidez eu tive bastante estria, bem diferente da minha primeira gravidez. Do Josh eu não tive nenhuma estria. Me apareceu uma estria no pós-parto, no pós-parto dele. E era tudo que eu tinha, uma estria. Aí nessa segunda gravidez eu comecei a ter bastante estria e agora eu tô com bastante estria. Ainda não pesquisei sobre o que eu posso fazer para ajudar, se existe alguma coisa que vai ajudar a melhorar as estrias. Eu vou pesquisar sobre isso e tentar ver se eu encontro alguma solução. Se não, também não é o fim do mundo, sabe? Eu não tô assim chorando por causa disso, triste por causa disso, porque apesar de ser uma coisa que eu não gosto, que eu não gostaria de ter no meu corpo, eu respeito que, assim, o que o meu corpo fez foi incrível. Tipo, eu criei um ser humano, criei 2 seres humanos já no meu corpo, desenvolvi e foi uma coisa maravilhosa. Então eu respeito muito o meu corpo por isso. E se esse foi o preço que eu tive que pagar para poder ter os meus meninos comigo, então que seja isso, sabe? Eu tô bem em paz com essa questão. Lógico que eu não gostaria de ter estria, se der para tratar, eu vou tratar. Mas se não for o caso, eu acho que a aceitação é o melhor que eu posso fazer por mim. Agora, em relação à questão emocional, eu não tive baby blues nenhuma dos meus pós-partos. No primeiro pós-parto eu tive um pouquinho, sim, de tristeza em alguns momentos do dia, por muito pouco tempo, sim, sabe? Final da tarde me dava uma tristezazinha, assim, e aquele medo de, meu Deus, eu tenho um bebê, será que eu vou conseguir? Me dava essa preocupação, durou, assim, acho que uns 4 dias, por um pequeno período de tempo durante o meu dia. Então eu não cheguei a ter baby blues, essas coisas, eu não considero que foi isso. E dessa vez eu tava esperando que ia acontecer a mesma coisa, que eu ia ter esse mesmo momento, mas não tive. Eu não tive nenhum tipo de alteração que eu tenha percebido, pelo menos. Eu não percebi nenhum tipo de alteração. Lógico que existe a queda hormonal, né? A gente fica com muita alteração hormonal, mas ainda assim eu acho que eu fiquei bem tranquila, não tive dificuldade. E o último aspecto é em relação ao Joshua. O Joshua tem reagido muito bem desde o início. Ele vem, passa a mão na cabecinha do Noah, segura a mãozinha dele, coloca a chupeta na boca dele. Ele tem ficado muito curioso em relação ao bebê desde o primeiro dia. Não demonstrou sinais de ciúmes, nada disso. A única coisa que ele faz é, de vez em quando eu tô segurando o Noah, ele vem e pede colo. E isso pra mim, acho que é o único sinalzinho de ciúmes que eu percebo. Mas ainda assim é muito leve e ele tem reagido muito bem. Eu aqui não tô reagindo tão bem porque eu não tô passando o tempo que eu gostaria com ele. Eu não tô conseguindo dar atenção pra ele que eu gostaria, porque fazendo livre demanda com o Noah, tô sempre com ele amamentando, tô sempre com ele no colo, então eu não consigo dar a atenção que eu gostaria. Mas como a minha sogra tá aqui, ela chegou alguns dias depois do parto e ela tem ficado bastante com ele, ela brinca bastante com ele. E agora, como a gente tá no verão aqui, entrando no verão, a gente pode brincar bastante na rua, ela leva ele bastante no parquinho e tudo mais. E eu tento ficar com ele na medida do possível, quando eu posso. Mas tem sido difícil pra mim esse aspecto, porque é difícil aceitar que eu não tô conseguindo dar a atenção que eu gostaria. E ele, com certeza, de alguma forma deve estar sentindo isso também, porque ele estava acostumado comigo 24 horas por dia junto com ele, eu que dava banho, eu que botava pra mamar, eu que dava comida, eu que brincava, e agora, cadê, né? Eu coloco ele pra dormir, eu dou banho nele toda noite, coloco ele pra dormir na soneca também e tento brincar um pouquinho durante o dia, mas as refeições é a minha sogra que tem dado, ela tem brincado a maior parte do tempo com ele, então tá sendo um pouco difícil pra mim. Aos poucos isso vai melhorar, eu sei, já começou a melhorar um pouquinho, mas é muito difícil. Para quem tem mais de um filho, vocês sabem, vocês vão me entender, que esse sentimento de culpa, de não poder dar atenção pro primeiro da forma como a gente gostaria,
é algo que é difícil de trabalhar, mas estou tentando me respeitar também, entender que esse é um momento, é uma fase e que vai passar, não vai ser assim para sempre. Mas esse aspecto tem sido um pouco difícil, eu acho que esse é o aspecto mais difícil do meu pós-parto, tem sido essa adaptação para mim, de aceitar isso. Mas é isso, eu acho que eu falei todos os aspectos que eu lembrava pelo menos do meu pós-parto. E o meu neném tá acordando, né? Então acho que tá na hora de eu encerrar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para acompanhar os vídeos que a gente tem por aqui de maternidade e de receitas também, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.